Olá, Devs, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Na aula de hoje vamos aprender sobre matrizes em Python. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, vem comigo até o final dessa aula. Então, na aula de hoje, vamos aprender sobre o que são as matrizes, tá? Qual a sua funcionalidade e também por que a gente utiliza a biblioteca NumPy, como a gente também faz a importação dela e consegue utilizá-la na prática. O que são as matrizes? A matriz, ela é considerada, tá, uma tabela que ela é organizada entre linhas e colunas. Se a gente utilizar o exemplo das listas que eu apresentei para vocês algumas aulas atrás, as listas, as informações, elas eram postas uma após a outra, né? Então, se você quer fazer um exemplo, uma lista de compra, você tem ali todas as informações que você quer, né? Você precisa comprar o leite, o pão e etc. Agora, já nas matrizes, a gente pensa ela como se fosse uma forma mais escalonável. Um exemplo que a gente consegue utilizar seria se a gente quisesse aplicar as notas dos alunos, seja de português, matemática, geografia, entre outras, uma sequencial após a outra e todos os alunos, tá? Então, vamos supor que eu tenha 5 alunos e 5 matérias. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma matriz 5 por 5, colocando em cada coluna o nome das matérias, tá? Das 5 matérias. E também nas linhas eu vou definir o nome dos alunos e a cada linha, né, eu coloco a primeira informação da primeira matéria na primeira posição, no caso, português, aí na segunda posição a nota de matemática, e aí também a primeira linha vai ser o aluno por ordem de chamada, seja a Ana, depois o Bernardo, depois o Caio, depois outros nomes, né? Mas é só para que vocês entendam e consigam visualizar que geralmente a gente utiliza para resolver problemas lineares, mas que de certa forma eles acabam sendo mais escaláveis e que acaba sendo necessário a utilização de uma tabela, tá? Para que seja feita essa organização. Agora, uma definição da matriz de forma formal é a gente pensar na matriz como se ela fosse uma matriz A, tá? A matriz A seria o nome dela e ela é de ordem M por N, que significa que ela é uma função que se associa aos índices que a gente utiliza na computação, tá? Mas essa definição, ela é uma definição formal na matemática das matrizes, tá? E o que acontece aqui? A gente pode ver, né, nesse exemplo que eu fiz aqui para vocês, que a matriz de ordem M, ela define as nossas linhas, e a matriz de ordem N, ela define as nossas colunas, tá? E o que acontece? Para a gente poder percorrer a nossa matriz, a gente vai utilizar para as nossas linhas o índice I, e para as nossas colunas, o índice J, tá? A gente não utiliza o mesmo índice para percorrer a matriz inteira, ok? E ainda em algumas outras linguagens, diferentemente do Python, a gente percorre uma matriz para poder acessar as informações dentro dela, utilizando um for dentro de outro for, que seria o primeiro for para percorrer as linhas, utilizando o índice i, e o segundo for a gente faz para poder percorrer as colunas utilizando o índice j, tá? Agora, a gente pode também ver como se dá a declaração de uma matriz nativa, tá? Então, a declaração de uma matriz nativa, ela é feita basicamente da mesma forma quase que as listas. A única coisa que muda na definição da definição nativa de uma matriz é que a gente abre colchetes, né? Que seriam uma lista vazia, e aí, o que acontece? A gente, para criar nossas linhas dentro da nossa matriz, a gente abre outras listas, tá? Que vai poder fazer a declaração, a gente vai poder fazer a diferenciação, melhor dizendo, das nossas linhas, tá?
Então, aqui, a gente fez a declaração da nossa primeira linha dentro da nossa matriz, da nossa segunda linha e da nossa terceira linha. E aí, as colunas são definidas aqui, as coluna 0, coluna 1 e a coluna 2. Também a linha 0, linha 1 e linha 2, tá? E qual é o problema da matriz nativa, tá? O que acontece é que a matriz nativa, para poder resolver problemas até mesmo simples, não funciona, mas para resolver problemas complexos, a gente encontra mais dificuldade, tá? Então, até mesmo se a gente quiser utilizar operadores matemáticos direto na matriz por conta da sua dimensão, né? Que ela não seja, por ela não ser mais apenas uma unidade, mas ela ser várias unidades, a gente encontra um pouco mais dificuldade de acessar essas informações, de como encontrar essas informações dentro da matriz, tá? Então, até mesmo para poder fazer operações matemáticas. Então, um exemplo, se a gente utilizar o nome da nossa matriz e fazer a multiplicação por 2, como um exemplo, a gente não vai conseguir, um exemplo, somar as informações que estão dentro dela, ou algumas, às vezes você nem quer somar ou fazer a multiplicação de todos os elementos que está ali dentro, mas apenas de algum elemento na linha tal, na coluna tal, específico com outra linha e coluna. E a gente não consegue fazer isso apenas pegando a nossa variável e multiplicando ela por 2, porque ela não vai saber, tá? Como fazer isso, qual elemento você quer. A gente precisa especificar. Então, se a gente fazer isso, a gente só vai estar, um exemplo da multiplicação, né? Só estaria duplicando a nossa matriz, ok? E seria necessário para que a gente acessasse essas informações de determinada linha, determinada coluna, utilizando loops dentro de loops, que é o que geralmente a gente faz, né? Como eu havia explicado, em outras linguagens, tá? Como em C, C++, a gente utiliza os índices, né? I e J para poder percorrer as linhas e as colunas, para poder acessar as informações que você queira vir a multiplicar, queira vir a somar, ok? E aí, isso aumenta a complexidade no nosso código e também faz com que o nosso programa se torne um programa mais lento. E pode não parecer, às vezes, para quem está começando, mas há um tempo físico para que aquilo aconteça, né, dentro do nosso computador, do nosso processador. Ele precisa de um tempo fixo e um tempo físico, que significa que ele vai ter, a gente pode fazer o possível para melhorar esse desempenho e que ele se torna o menor possível, o mínimo possível de tempo para poder fazer a execução daquele determinado problema, tá? Então, a gente vai fazer a minimização o máximo possível dentro do nosso programa para que ele seja o mais rápido que a gente conseguir. E para resolver esse problema da matriz nativa, foi criado, tá, uma biblioteca chamada NumPy, que ela resolve esse problema de buscas até, tá, e de fazer a declaração dessa matriz de uma forma o tanto quanto mais usual. E que ela faz? Ela pega e introduz N de arrays dentro de uma matriz. O que acontece? Um array é uma lista, tá? Uma lista é um array, as informações de forma sequencial, ok? E aí ela vai introduzir várias listas dentro da nossa matriz, ok? E qual é os seus benefícios? Os seus benefícios, um deles é que há um aumento da velocidade do nosso código, ok? Porque a nossa função, né, NumPy, ela exige que os elementos também sejam da mesma natureza, que eles sejam do tipo homogêneo, para que o processamento dessas informações sejam o mais usual ou feitos da melhor forma possível. E o que acontece? Por baixo dos panos, a nossa função NumPy, ela é escrita em C, fazendo com que
o nosso computador processa essas informações de uma forma muito mais rápida quando a gente está escrevendo a nossa linguagem em Python, tá? Se vocês quiserem, eu posso trazer mais a fundo como isso funciona, porque é muito comum as bibliotecas que elas são criadas, às vezes serem criadas para uma linguagem em Python, mas elas serem programadas em C ou em C++, né? Não que tanto o C quanto o C++ e o Python são linguagens de alto nível, mas há uma diferença gritante na hora de fazer a programação da dificuldade de fazer essas declarações em C, né? Fazer esses processos em C e fazer em Python. Em Python há uma facilidade maior, talvez pode ser por conta das bibliotecas também. É uma linguagem um tanto quanto mais usual, às vezes acaba sendo. Não que eu não goste de ser, eu adoro ser, mas é bem legal a gente parar para analisar esse ângulo. Então, se vocês quiserem que eu traga o porquê isso acontece, porque as linguagens das bibliotecas geralmente são escritas em outras linguagens para dentro, né, de uma biblioteca de outra linguagem, eu trago essas informações para vocês, ok? E também, como eu havia já explicado agora de pouquinho, ela possui a função NUMP, né? A biblioteca NUMP faz com que nosso projeto ele tenha uma síntese muito mais simples, tá? Então, para fazer até operações matemáticas de uma forma mais fácil que em outras linguagens. Então, um exemplo, se a gente for somar todos os elementos da nossa matriz, a gente consegue fazer isso usando uma função que está pronta, está criada dentro da NumPy, em uma linha só de código. Agora, se você fosse fazer em outra linguagem, você utilizaria muito mais tempo, você teria que fazer muito mais processos, porque às vezes a função não está definida, tá? E a função em caso de alguma biblioteca específica. E aí também temos as funções prontas para álgebra linear. Então, o que significa isso também, que eu acabei de falar para vocês, ferramentas, centenas, né, de ferramentas prontas para ajudar a gente no nosso processo. Então, uma ferramenta que faz com que você encontre a diagonal direto da sua matriz sem precisar percorrer ela, elemento por elemento para encontrar a nossa diagonal, você consegue utilizar isso, fazer isso utilizando uma função já declarada em Python. Então Python tem dessas bibliotecas com que facilita muito o processo da nossa vida, tá? Inclusive a biblioteca NumPy. E como a gente faz a importação dessa biblioteca para a gente poder fazer o nosso primeiro exemplo? A gente vai precisar seguir três passos, tá? O primeiro, você precisa verificar a versão, tá, do seu Python, se ele está atualizado. Por algum motivo, às vezes você pode ter instalado faz tempo, ou não ter vindo atualizado, tá? Mas aí você faz o quê? Você vai verificar. Se você já tem instalado, você vai colocar lá no seu terminal o comando Python menos version. E aí também temos algumas funções, tá? Da nossa biblioteca NumPy, que elas são necessárias para que a gente saiba utilizar nos nossos projetos. Eu não vou focar muito nesse exercício que a gente vai estar fazendo agora, nas funções da biblioteca NumPy, mas se vocês quiserem, eu posso trazer um exercício focado só nelas, tá? A gente utilizando só elas para vocês entenderem como elas funcionam na prática, tá? Mas não há muita diferença do que eu já havia apresentado para vocês, dependendo do problema que vocês tiverem, que vocês necessitarem, vocês utilizar elas, tá? Mas aí a gente pode fazer uma aula de exercício usando as funções da biblioteca NumPy, tá? Aí, agora eu pensei em fazer um exercício com vocês lá no VS Code e na próxima aula eu queria fazer um jogo da velha. Então, eu vou fazer um jogo da velha utilizando as matrizes em Python aqui. E eu espero que vocês assistam, que vocês façam junto comigo esse jogo da velha. E que também é muito legal para a gente praticar com algo que seja divertido, né? Que seja dinâmico. Então vamos lá pro VS Code fazer esse exemplo,
vai ser um exemplo diferente do jogo da velha, mas para que a gente saiba como que funcionam as matrizes, como fazemos a declaração e como declaramos ela lá no VS Code, como declaramos a biblioteca NUMP lá no VS Code. Então, vamos lá para o enunciado desse exemplo, para a gente ver como utilizar as matrizes, tá? O enunciado, ele pede para que a gente desenvolva um programa com uma matriz no qual seja possível armazenar as informações do produto de uma loja online, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Cada linha vai ser um produto contendo todas as informações, tá? Então, na primeira posição da nossa linha, que seria a primeira coluna, a gente vai colocar todos os IDs dos nossos produtos. E aí, na coluna 1, que é na segunda posição, né? Que assim, pense dessa forma, porque pode estar, não sei se está confuso para vocês, mas é que em toda posição em uma linguagem, ela começa na posição zero, tá? Então, vamos falar de 0 em 1 para ficar mais fácil, né? Que é o que a gente conhece e trabalhou até agora. E aí, na posição 1, a gente vai colocar o preço do produto e na posição 2, né, na coluna 2, na posição 2 também da linha, a gente vai colocar a avaliação do nosso produto de 0 a 1, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai como a gente já fez a instalação da nossa biblioteca NUMP, a gente vai chamar ela, passar ela para que o nosso programa entenda que a gente vai utilizar ela. Então, a gente vai fazer import, vamos importar ela, tá? Import NUMP. E aí, olha o que legal. Olha que legal. A gente pode deixar só assim, né? Deixar só assim. A gente pode deixar só assim e vai entender normal, só que aí sempre a gente vai ter que passar NUMP, ou a gente pode apelidar a nossa biblioteca com um nome mais curtinho, às vezes com uma, duas letras só, para que a gente possa utilizar ela nas funções, tá? Então a gente renomeia ela. Mas aí isso funciona só dentro do nosso código, tá? Então a gente põe as NP, que pode ser um nome, pode ser qualquer outro nome, mas coloca um nome que seja, sei lá, que seja com patente, mas sei lá, coloca um nome que realmente tenha significado, né? Geralmente a gente coloca uma abreviação. E agora, qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? Vou fazer um comentário aqui, vai ser uma matriz de produtos. Só para que fique bonitinho o nosso código, né? E agora a gente vai fazer a declaração da nossa matriz. A minha matriz eu vou colocar o nome de produtos, tá? Produtos. E como que eu chamo a nossa biblioteca? Como eu chamo o array, né? Lembra que eu falei do array? Como eu chamo o array da nossa biblioteca NUMP para poder introduzir os arrays dentro da nossa matriz. Eu faço o quê? Eu chamo a minha biblioteca com a abreviação que a gente deu para ela, NP, e agora eu vou para mim acessar a função que há dentro dessa biblioteca que eu quero utilizar é o array. Então eu vou chamar o array aqui, certo? Agora eu vou abrir parênteses, porque as informações precisam estar dentro da função array. Então, aí eu abro parênteses e abro colchetes, tá? Que é para poder fazer a declaração da lista, tá? Fazer a declaração desses arrays, no caso. Seja melhor, use a forma que você achar melhor. Geralmente a gente chama de array mesmo, mas use a forma que você achar melhor de pronunciar, tá? Agora a gente vai fazer a declaração das informações dentro do primeiro produto, tá? Não vamos colocar os nomes dos produtos. Lembram que a nossa matriz precisa ser do tipo homogêneo, então a gente não vai pôr os nomes do produto, tá? A gente depois poderia fazer isso de uma outra forma, né? Às vezes utilizando uma lista, mas vamos deixar isso para a próxima aula. O intuito aqui dessa aula é só entender como que as matrizes realmente funcionam. Então, vamos deixar mais no imaginário essa parte, tá? Do nome dos produtos. Não será necessário hoje, mas vamos colocar o nome, tá? Os IDs,
preço e avaliação de produtos aleatórios que a gente não sabe qual seja, tá? Que é melhor dessa forma. Então, vamos começar colocando as informações dentro do nosso array, tá? Do nosso primeiro array, que é a nossa primeira linha. Agora eu vou colocar o ID1, tá? O ID do produto 1. E depois, o próximo ali, que deixa nos comentários aqui, é o preço do produto. Então, a gente vai colocar que esse produto, ele custa R$ 50, tá? E a próxima informação é a avaliação. A avaliação desse produto, vamos supor que ela seja alta, tá? Vamos supor que ela seja 4, ok? Agora, as informações do nosso primeiro produto já está adicionado, ok? A gente tem uma linha até no momento e 3 colunas, tá? Então, agora a próxima linha que a gente vai fazer, o nosso próximo produto, vai ser o ID2. Produto, vamos supor que ele custa mais, que ele custa R$ 120, pode ser. R$ 120. E a avaliação desse produto não é tão boa, ela é 3. Vamos por 3. E agora vamos fazer o ID3, um produto no valor menor, vamos por R$ 35, pode ser. E agora, a sua avaliação é 5. Sua avaliação é 5. Eu vou adicionar mais algumas informações aqui, tá? Aí pode ser de forma aleatória, que vocês se sentirem mais confiantes em fazer, quiser colocar outras informações, fiquem à vontade, tá? É só pra gente poder treinar. Esse produto vai ser o valor 250 e a avaliação vai ser boa, vai ser 4.7. Agora, vamos adicionar só mais um, só, o ID4, ID5, esse daqui. ID5, o valor de R$ 15, o valor bem mais baixo, e a avaliação vai ser 2. Para avaliação 2. Nossa, bem ruim. Agora, a nossa matriz já está definida, ok? Ela já está definida, já está certinha. Acho que eu vou colocar alguns outros números quebrados aqui na avaliação, né? 2, 3.2, 5, 3 e 2.1, pode ser. Agora a nossa matriz já está definida, tá? O próximo passo agora que a gente quer a gente vai fazer o quê? Vamos pensar. A gente pode printar, tá? Na nossa tela a lista mostrando todos os valores, tá? Então aí a gente vai pegar só as informações que estão na coluna 1. A gente vai pegar as informações só que estão na coluna 1 para poder printar essas informações. Então, o que a gente faz? A gente cria uma variável temporária que a gente vai chamar de preço. E aí, essa variável, ela vai receber uma lista dos produtos, mas que somente ela vai receber a lista dos produtos, mas que somente ela vai retornar para a gente as informações que está na coluna 1. Então, como a gente faz isso? A gente vai chamar a nossa matriz produtos, a gente chama o colchete aqui, ponto, e agora a gente chama nossa matriz produtos, tá? Entre colchetes, o que a gente coloca? A primeira posição da nossa matriz, tá? Das informações que a gente for colocar nessa matriz que a gente vai chamar, são sempre os de índice I, tá? As de índice I é a linha. E o que acontece? Como a gente quer todos os produtos, a gente vai chamar, a gente precisa de todos os produtos, a gente faz o quê? Para que ele printa todas as informações desse produto. A gente coloca 2 pontos, tá? Mas eu quero que ele printe todas as colunas? Não, eu quero que ele printe só as informações da coluna 1. Então, eu quero que ele printe só essas informações, eu vou pôr aqui coluna 1, tá? Então, dessa forma, o nosso programa, ele entende que você quer só as informações dessa coluna, tá?
dessa coluna aqui, mas todas as linhas que estão nessa coluna. E se fosse todas as linhas, todas as colunas, mas só uma linha, você faria a mesma coisa, tá? Então, você faria ao contrário, você colocaria linha um aqui na frente, um aqui na frente e os dois pontos na parte de trás, tá? Que aí pintaria ao contrário, pintaria toda essa linha aqui. Mas a gente quer pintar essa coluna, ok? Mas aí, se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E agora, o que a gente faz? A gente chama o print e a gente faz listas dos produtos. Do valor dos produtos. Listas de todos os valores, por exemplo. Todos os valores. Aí aqui a gente chama a nossa variável preço, tá? Que vai estar armazenando essas informações, tá? Que a gente pediu dessa coluna. Agora vamos printar, ver se está funcionando. Ó, printou todas as informações dos produtos, tá? Que está na coluna 1, que é o 50, 120, 35, 250 e o 15, tá? É bem legal a gente saber como faz as manipulações da nossa matriz. Agora, vamos fazer o quê? A gente pode declarar uma variável para armazenar as informações dos produtos que são mais baratos, tá? Então, vamos fazer um filtro, tipo um filtro. Eu quero os valores sejam menores que R$ 60, um exemplo, tá? Então, a gente faz o quê? A gente cria uma outra variável. Então, pode ser menor valor. É difícil dar nome para variável às vezes, né? Menores valores. Menores valores. Recebe, que ela vai receber também a nossa matriz de produtos. E aí, o que a gente vai passar dentro dessa informação, da nossa matriz? Qual é a manipulação que a gente vai fazer dessa vez dentro da nossa matriz? A gente quer que os preços, como a gente quer os preços menores que 50, e a gente já tem uma variável para isso, tá? Que é essa daqui, que tá pegando todos os valores, todos os preços. A gente pega essa variável preço e fala: se essa variável preço for menor que R$ 60, então todas as informações que estão dentro dessa nova lista for menos que R$ 60, mostre na tela pra gente. Então aí a gente faz um print e vai fazer o que aqui? A gente mostra os produtos. Vamos colocar um quebra-linha aqui, né? Pra diferenciar do print de cima, para a gente não precisar apagar. E chama aqui produtos filtrados para valores menores que R$ 60. Pode ser assim, tá? Agora a gente faz o quê? A gente vai chamar a nossa variável menores valores. Agora a gente vai printar também e ver se está funcionando. E aí, o que mostrou? Produtos filtrados para valores menores que R$ 60. E aí, o que ele fez? Olha que legal. Ele não mostrou, do jeito que a gente fez, a gente não especificou, né? Mas ele não mostrou somente o valor, né? Ele mostrou os produtos. Então, produtos filtrados para valores menores que R$ 60. Então, olha, mostrou o produto que a gente tem valores menores, o 50, o 35 e o 15, tá certo? Aí os valores são maiores que o 120 e o 250 não foram pintados, mas os demais foram, tá? Isso daqui a gente consegue, tá? Que aqui vocês viram que ficou uma linha aqui em cima e as outras duas aqui embaixo. Se a gente consegue arrumar, tá? A gente só precisa colocar outro barra N aqui para que as informações vão todas para baixo. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Mas tem como fazer essas alterações, tá?
Tá vendo, ó? Aí a gente deu um quebra-linha aqui, que aí as informações que forem mostradas desses menores valores, elas ficam certinho, tá? Já fica para a linha de baixo. Então, devs, essa foi a aula de hoje referente a matrizes. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se inscreva se você não é inscrito aqui no Tec Pegorim, deixa seu like para o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!